Porque os evangélicos não são ensinados, Fernandinho, a viverem pela fé. O evangélico vive pela emoção em primeiro lugar. Sem emoção não há presença de Deus, sem arrepio, sem um determinado descontrole emocional, sem estremeliques, Deus não está presente, sem sensorialidades e sensações exacerbadas, Deus não está presente. O movimento pentecostal ensina todo mundo a viver pela emoção, não pela fé. O movimento pentecostal, ele é possuído por uma filosofia existencialista, é totalmente existencialista. A Escritura, por exemplo, não é uma informação objetiva na qual se deva crer. O Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, não são, na prática, a palavra final. Deus pode revogar uma coisa que ele falou aqui se um profeta vir um anjo e disser tremendo muito alguma coisa, pode ser contrário até a Escritura. O movimento pentecostal aceita para todo lado, porque em primeiro lugar vem a emoção. Isso destrói tudo. O justo vive pela fé. A fé não carrega a emoção. A fé não tem nada a ver com a emoção. Quando a emoção acompanha a fé, é um bônus psicológico. Mas o espírito que crê não depende e não precisa de nenhum fortalecimento e validação emocional. Aí você diz, então, aonde é que eu me amparo? Já que eu preciso sentir algo. Tudo que você disse tem a ver com essa angústia do povo que fica querendo sentir Deus. Como é que eu faço para saber se o amor de Deus habita em mim? Já que você não está romantizada por nada. Por Deus, pelo Evangelho, por Jesus, por uma emoção especial, pela igreja, por um povo, como em geral você ouve por aí. Não de mim. Eu só dou ênfase na fé. Mas você carrega essas agonias. E elas é que estão presentes em você, e você até hoje. Lê o meu site, mas a interpretação que você faz do meu site é emocional. Você viu o que você falou? Eu vejo, especialmente, quando você fala de morte, de eternidade, de alguém como seu filho que partiu, eu vejo a sua segurança. Como é que eu sinto isso? Ou você acha que eu sinto o quê? O que você acha que eu sinto? O que você acha que eu estou sentindo aqui agora? Eu já tive muitos sentimentos diferentes desde que esse programa começou. Já fiquei, inclusive, irado hoje aqui, sabia? Fiquei irado. Você veja, você notou isso? Você notou isso? Alguém assistindo aqui notou? Eu fiquei 5 minutos, 3 minutos irado. Eu já pedi 1 trilhão de vezes para não cortarem para cá sem avisarem que vão cortar, mas o pessoal faz. É todo dia a mesma coisa. Eu canso, né? Mas eu me controlo. E não deixo atrapalhar. Eu fui responder a pergunta do Marco Lucas chateadíssimo. Você notou? Não, não é? Porque eu ando pela fé. Eu chego e digo bobagem para lá, bobagem para cá. Vamos indo adiante. Eu estou aqui para andar pela fé, não é para ficar puxado por ninguém, nem por emoção nenhuma, nem por sensação nenhuma. Dá e tem que passar rapidinho. Porque a convicção é outra. A convicção é maior do que qualquer sentimento ou emoção. Quando você anda pela fé. Aí você diz, qual a diferença entre confiar e acreditar? Lá no meu site eu faço essa diferença entre confiar e acreditar do ponto de vista fenomenológico, não do ponto de vista semântico, onde as coisas são praticamente as mesmas. Mas do ponto de vista do fenômeno observado, a maioria das pessoas que eu vejo acreditando são os que têm uma crença. A crença também, em geral, vem carregada de fenômenos, de emoções, de sensações, de ritos.
As crenças são, em geral, ultrasensoriais também. Então não muda nada. É um acreditar que faz o indivíduo ficar esperando sensações. A confiança, todavia, não depende de nada. A confiança se ampara no Deus que não pode mentir. A fé se ampara disso. Ele jurou e não se arrependerá. E ele disse: eu sou o teu Deus para sempre. Eu creio nisto. Eu tomo posse disto. Não preciso de nenhuma corroboração emocional, afetiva, nenhuma sensação. Tomo posse disso feliz, tomo posse disso infeliz, tomo posse disso alegre, tomo posse disso triste, tomo posse disso bem-humorado, tomo posse disso irritado, até irado. Tomo posse. Porque eu ando pela fé. Por nenhuma emoção. E é porque eu ando pela fé que a emoção fica do tamanho que eu vou mandando ela ficar. Cada vez mais. Ela tem menos chance de se esparramar em mim como algo que obstacule, perverta, entupa a minha sabedoria, meus sentidos e a orientação que eu tenho para a minha própria vida. Quanto mais eu ando na fé, menos eu dependo de qualquer que seja o estímulo à validação sensorial, até aquele ponto em que você chegue e diga: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Aguento tudo. Sei estar exaltado, com fartura, com abundância. Sei viver humilhado, com escassez, com dificuldade, sem muita coisa. Conheço os polos da vida, não ando por emoção, não acho que Deus está mais comigo quando os confortos são maiores, nem acho que Deus está menos comigo quando eu estou vivendo em plena escassez, fome, perigo, nudez, espada. Não, eu vivo tudo nele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Isso é uma convicção. Por exemplo, eu não me sentia filho dos meus pais. Eu me sabia filho dos meus pais. Houve ocasiões em que eu não estava sentindo absolutamente nada em relação a ser filho dos meus pais, e houve ocasiões na minha adolescência em que eu estava com raiva por ser filho dos meus pais, mas eu nunca entrei em nenhum processo de negação quanto ao fato de que eu era filho dos meus pais. Isso é uma certeza. Certeza infinitamente maior é essa que eu carrego no coração. Que não depende de nada. Eu já tive uma prova unilateral. Deus prova. É a sua pergunta. Como é que eu sei? Tem uma prova. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por mim, sendo eu pecador, adversário, alienado, entupido, sem nenhuma consciência dele. Ele unilateralmente morreu por mim, o justo pelos injustos, para me reconectar a Deus. Está feito. Ele disse: eu fiz, eu acabei, eu completei, está consumado. Então, querida, é só você crer no que ele diz que fez em teu favor. Agora, se você achar que você tem que covalidar, corroborar, que você tem que trazer algum tipo de contribuição emocional, afetiva, romântica para a sua relação com Deus, você vai morrer sem crescer, só fazendo as perguntas de um ente emotivo. Por favor, leia o Evangelho de carreirinha, continue lendo meu site. Hoje um dever de casa especial para você. Chegue lá no campo de busca e escreva a palavra sensação, emoção, sentimento. Escreva essas palavras para você ver de vez e acabar com isso para sempre. O fato de que o justo não vive por nenhuma dessas coisas. Você falou de gente que parte. Como é que você acha que fica o coração de um pai quando um filho é esmagado na rua, como o meu foi? Eu não fico dando detalhes disso. Ele foi esmagado. Um carro
180 km por hora. A Adriana ficou horas aprontando, porque ela não queria que eu e a mãe dele o víssemos como ele tinha ficado maltratado. Eu, quando cheguei lá, quase nem vi os traços desses maus tratos, pelo trabalho de amor reconstrutivo que ela fez na carinha dele, em tudo. Mas como é que você acha que a gente fica? Que emoção é essa? É tudo de mal, é tudo de dor, é tudo de angústia, é tudo de vazio, é tudo um pesadelo. Mas se você anda pela fé, você atravessa o pesadelo. Você vai dando ordens ao pesadelo. Você já sabe que aquele a quem você ama entrou no amor eterno daquele onde você está indo. Se não for pela fé, desista de tudo, Fernandinho. Não bote a emoção na equação da sua existência, porque senão ela vai paralisar a sua vida. Quem anda adiante é quem, sentindo ou não sentindo, anda não pelo que sente, mas pelo que crê, pelo que sabe que é certo, reto, justo, são e bom. E vai. E atravessa. Esse chega onde tiver que chegar. Nesse, as coisas vão se consolidando. Cada passo adiante é mais fé. Cada passo adiante é mais substância. Cada decisão em frente é mais densidade. É um processo. Mergulhe no meu site, leia mesmo essas sugestões de leitura, depois escreva a palavra fé, graça e leia tudo que você encontrar lá. Duvido, querido, se você fizer essa leitura com consciência, acompanhando, lendo os evangelhos, que você não vai entender, crer e repousar. Tua inquietação decorre desses 2 anos de igreja evangélica, de sensação, de sensação, de sensação. É tudo arrepio, sensação, histrionismo, histeria, gritaria. É tudo que Jesus não foi, não ensinou, não viveu e não nos chama para viver, porque é contra a plenitude da natureza divina crescendo em nós. Você entendeu? Beijo para você, filho. Vem VTV, o canal é você.